Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os principais think tanks, né? Perdoe o meu inglês, mas os principais think tanks que são instituições que controlam o mundo. Eu quero te falar sobre 5 deles, que na minha opinião são os principais. E a palavra think tanks, ela significa, think significa, né, que é ideias, pensamentos. E tanks significa, na verdade, tanques, reservatório. Então a expressão significa um reservatório de ideias, um tanque de ideias, um laboratório de ideias. Então eles criaram esses think tanks, essas instituições, e ali eles se reúnem e decidem o que é melhor para o mundo. Então, essas instituições, elas estão nas mãos dos globalistas. Detalhe, todas elas têm um propósito espiritual e boa parte delas são verdadeiramente satanistas, né? Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente numa série que eu já estou aqui elaborando. Mas vamos falar então quais são os principais think tanks do mundo e de lá partem as ideias que vão ser impostas para o mundo. E aí eu vou falar sobre os 5, vou trazer algumas curiosidades e vou te mostrar personalidades brasileiras que, na verdade, estão no Brasil a serviço deles. Então, vamos lá, gente. Eu só gostaria, antes de pedir a você, né, que colabore aqui com o nosso canal. Aqui está o nosso Pix. Qualquer ajuda sua será bem-vindo para esse projeto nosso, né, de pesquisas e compartilhar aí tudo isso que a gente tem aprendido. Esse telefone está à disposição aqui, é um zap, né, para você fazer um contato, debater algum assunto, tirar alguma dúvida, questionar, discordar. E se você nos ajudar com alguma contribuição, mande aqui a mensagem para que a gente possa, né, agradecer diretamente a você. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre o Conselho de Relações Exteriores, né? Conselho de Relações Exteriores, que também tem o dedo aí de uma família muito importante, a família Rockefeller, né? Aqui ninguém faz nada no mundo, né, sem primeiro, vamos dizer assim, entre aspas, pedir a bênção aqui desse conselho. Ele foi criado em 1921, olha só, início do século XX, né? E aí, agora, a ONU, em 1945, importantíssimo também nesse cenário mundial de controle do mundo. Depois nós vamos ter o Grupo Bilderberg, criado em 1954, vou trazer uma curiosidade sobre ele. Depois temos o Clube de Roma, vou te mostrar uma importante personalidade brasileira, um político que faz parte desse clube. E agora a Comissão Trilateral, esse importante grupo também, que tem aí também vamos dizer assim, o dedo, né, a mão quase inteira da família Rockefeller, criada em 1973, e a Comissão Trilateral. Eu quero comentar agora com vocês aqui de um por um. Então vamos começar aqui comentando sobre o Clube de Roma. Quero te trazer uma curiosidade aqui sobre o Clube de Roma. Vamos lá. Então aqui nós estamos aqui na página do Clube de Roma. Olha só, falamos sobre ele, que ele é de 1973. Esse clube aqui, ele trata, vamos dizer assim, basicamente, pelo menos um dos assuntos que mais eles sempre estão aí tratando, é da questão do crescimento populacional. Então, o papel deles, na verdade, é fazer todo esse alarme e no fim, o que eles querem reduzir a população do mundo, e eu tenho como provar isso aqui. Só que não é o assunto de hoje. Mas então, aqui no quadro de membros do Clube de Roma, nós vamos encontrar aqui o Comitê Executivo, diversas personalidades aí mundiais, né? Eu estou no site aqui do Clube de Roma. Aqui está os membros completos, né? Mas eu quero chegar mais aqui adiante e te mostrar um ilustre político brasileiro que você vai encontrar aqui nos quadros do Clube de Roma. Então, vamos lá. Aqui você tem os membros honorários e eles mesmos vão dizer aqui, ó, ilustre personalidades internacionais que apoiam o trabalho, olha, apoiam o trabalho do Clube de Roma. Eles são tipicamente ex-chefes de Estado, cientistas notáveis ou líderes empresariais e comunitários de distinção. E quem é que está aqui? Fernando Henrique Cardoso. Então, olha só, aqui está o Clube de Roma, que a tradução colocou Fernanda, mas é o presidente Fernando Henrique Cardoso, que faz parte aí
do Clube de Roma. Então você vai entender, né, por que é que existe toda essa trama política que, de repente, o Geraldo Alckmin, que é apenas um garoto aí que está a serviço do FHC, e, de repente, o Alckmin entrou na chapa de um presidente, de um candidato que ele mesmo dizia que era ladrão. Então, você vai entendendo a força, e todos eles estão juntos nisso aí. Mas eu quero te mostrar uma curiosidade também sobre isso aí, que é o seguinte, olha que curioso aqui. FHC faz parte do Clube de Roma, e aqui está o FHC, na sua tela aí, no caso aí, à sua direita, o segundo aí à sua direita é FHC, e aqui o George Soros, um dos maiores investidores bilionários, né, que faz parte desta elite global, para mim apenas um testa de ferro dessas grandes famílias, mas que é um financiador da esquerda. Veja, homem, ou seja, macho, né, as feministas tanto criticam, mas é um bilionário, é um rico, é mais que um burguês, e, no entanto, é o financiador dos movimentos de esquerda aqui na América. Mas vamos lá. Então, só estou te mostrando aqui a influência que a FHC teve. Essa foto aqui, salvo engano, é de 2015. Foi um jantar que a FHC ofereceu ao George Soros, segundo a mídia, no próprio apartamento do FHC. Agora, você acha que George Soros viria almoçar no apartamento de FHC apenas para conhecer o Brasil ou o apartamento dele? Claro que não, claro que não. Aí você vai entendendo, né, como que o Brasil ele é entregue para esses grupos estrangeiros. Mas vamos lá. Então falamos sobre o Clube de Roma, agora eu quero falar com você aqui sobre a Comissão Trilateral. Olha aqui, estou também no site da Comissão Trilateral, olha aqui, Comissão Trilateral, o símbolozinho deles, né? E aqui um dos principais, ou a principal, ou talvez a única família, não sei dizer, mas uma das principais famílias que foi uma das criadoras da Comissão Trilateral, que está, na verdade, no meio de tudo isso. Aqui está o David Rockefeller, né? E olha aqui embaixo, de novo, olha aqui no centro aqui, provavelmente isso aqui na inauguração, porque ele está bem novo aqui, o David Rockefeller já faleceu, ele é da segunda geração da família Rockefeller. Olha aqui na mesa, David Rockefeller. Então, essa família é uma das mais poderosas, que, na verdade, são eles que vão criando esses think tanks, né, que é a Comissão Trilateral. Só para você entender o que é essa Comissão Trilateral, olha aqui, eles reuniram os principais nomes políticos, os homens mais ricos aqui da América do Norte, da Europa e da Ásia, né? Então, por isso, Comissão Trilateral. Esses três continentes pegaram as principais personalidades, né, para formar essa comissão, e aí eles vão controlando absolutamente tudo. Vamos aqui passar para um outro think tank, né, um dos mais importantes, influentes do mundo, que é o Grupo Bilderberg. Você vai ver no próprio site deles aqui que eles têm encontros anuais e esse encontro é em segredo. Isso aqui, na verdade, é uma sociedade secreta. Esse é mais que um think tank, é mais perigoso. É uma sociedade secreta. Então, olha só, eu estou aqui no site, né, do Bilderberg, e aí eu quero te mostrar aqui sobre as reuniões do Bilderberg. O que diz aqui? Os encontros são realizados sob a regra da Chatham House. Eu quero depois falar sobre a Chatham House e você vai entender que tudo que acontece no mundo, até sobre doenças, parece que primeiro é elaborado lá, é discutido lá. Mas a Chatham House é muito importante a gente entender um pouco da história dela. Então, olha só, ele está dizendo aqui que os encontros são realizados sob a regra da Chatham House. Que regra é essa? A Chatham House tem uma regra de ouro que estabelece, olha só, essa regra que estabelece que os participantes são livres para usar as informações recebidas, mas nem a identidade, nem a afiliação dos palestrantes ou de qualquer outro participante pode ser revelada. Essa é a regra de ouro. Qual é a regra? É o seguinte, tudo, você tem a liberdade de falar o que quiser lá dentro, e aí nada do que você disse, ou seja, nem a sua identidade, nem a afiliação, nem o que você disse pode ser revelado. É claro que eles usam isso, essa regra de ouro, essa regra do sigilo total, com a desculpa de que, dessa forma, quem está lá pode falar à vontade, sem medo de retaliação, de crítica da opinião pública e tal, mas, na verdade, isso é um pretexto, ou seja,
quem participa do Grupo Bilderberg fala lá o que quiser, porque não vai ser revelado. Então, a desculpa é, o segredo deixa a pessoa livre para dar a sua opinião, ela não vai ter medo de depois ser retaliada. Mas, na verdade, isso aí é para esconder que é uma sociedade secreta. E assim, ninguém descobre quem participa, o que é tratado, o que é dito. E agora o curioso é que eles então se reúnem, estabelecem o que querem para o mundo e o mundo é obrigado a seguir. É isso que acontece, o mundo é obrigado a seguir sem que o mundo seja consultado, né? Isso é uma verdadeira, desculpa a expressão, uma verdadeira desgraça para o mundo, né? São malignos mesmos. Mas vamos lá. Agora, então, vamos aqui falar sobre o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, que nós falamos lá no início. Então, vamos lá. O que nós temos que falar sobre o Conselho de Relações Exteriores aqui, que eu acho que é importante para nós? Olha só, gente, ele mesmo começa aqui dizendo, olha, que o Conselho de Relações Exteriores é a famosa sigla CFR. De vez em quando a gente ouve falar nela aí. Só que é bom saber que, né, traduzindo, é Conselho de Relações Exteriores. É um grupo criado também pela família Rockefeller. É uma organização independente, a partidária think tank, está vendo aqui? Um think tanks, né? Ou seja, é um tanque de ideias, e lá eles elaboram as ideias e decidem o que é melhor para o mundo, e o resto do mundo é obrigado a cumprir. E aí aqui você vê, por exemplo, né, o que nós fazemos. Você está vendo aqui Angelina Jolie. Ou seja, ela é uma atriz e faz parte do CFR. Por que ela foi escolhida a dedo? Porque eles, obviamente, acreditam que existem algumas linhagens sagradas ou linhagens reais, famílias que são privilegiadas, que têm algum sangue, né, que interessa aos propósitos deles. Olha só, os membros do CFR, olha aqui do lado, os membros do CFR representam um grupo incomparável em realização de diversidade no campo de assuntos internacionais. Nesse vídeo, membros como Robert Rubin, Condoleezza Rice, eu resolvi falar sobre ela aqui, e Fareed Zakaria e Angelina Jolie. Ou seja, você viu que Condoleezza Rice foi secretária de Estado dos Estados Unidos, exerceu outras funções lá, então são pessoas importantes que fazem parte, e aí, através desses órgãos aqui, eles vão então decidindo o que é melhor para o mundo. Bom, gente, essa aí então são esses think tanks, né? Eles são esses tanques de ideias. Essas instituições são as principais a nível internacional. Eles, na verdade, pensam sobre diversos assuntos e decidem aquilo que eles vão impor, sempre com um pretexto de que é para o nosso bem. Eles vão impor para o mundo, mas depois, abaixo delas, existem aquelas que eu chamo de secundárias, porque elas são mais temáticas, elas tratam sobre assuntos específicos. Por exemplo, eu poderia citar uma instituição, um think tank, né, que ele é temático. Por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, está ligada à ONU, mas ela cuida apenas da área da saúde. Você vai ter, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que vai tratar apenas da questão da economia, né, da indústria, do comércio, enfim, mais ou menos nesse campo. Você vai ter outras, como, por exemplo, o Banco Mundial, mas trata apenas de assuntos referentes à rede bancária. Mas todas essas instituições, elas estão nas mãos dos mesmos grupos, das mesmas famílias. E eles vão lá se reunindo e decidindo o que o mundo é obrigado a cumprir. E aí é bom saber que eles vão se criando ONGs, criando instituições menores, eles têm braços no mundo inteiro e vão controlando aí o comércio, a indústria, a cultura, a televisão, a política, sem dúvida nenhuma. Você viu, por exemplo, aí eu tenho um vídeo que eu mostro aqui que a nossa Suprema Corte, o STF, ele aderiu à pauta da ONU. Então, o STF disse claramente que vai trabalhar em prol da Agenda 2030 da ONU. Então, nós temos um think tank lá, que é a ONU, uma instituição global que controla, que quer controlar o mundo, e aí você tem um STF no Brasil que adotou a pauta, a Agenda 2030 da ONU. E aí você vai entendendo como é que essas instituições elas vão se estendendo e controlando todo mundo. Porque essas instituições elas são globalistas, internacionalistas, e eles não querem nada que possa deixar uma nação independente. Eles querem o controle de tudo, e é assim que funciona. Espero que tenha ajudado e que Deus abençoe a todos.